Olá, hoje vamos falar de regência. Regência é o pedido de um complemento pelo verbo, que será o elemento regente, e seu complemento, o elemento regido. Este é um dos assuntos mais controversos entre os gramáticos e escritores. Encontramos opiniões diferentes, mas com boas possibilidades de formar um padrão culto que satisfaça o falante. Há uma diferença grande entre o falado e o escrito. Veja, por exemplo, esta forma de falar. Eu vi ele no escritório. Ninguém condenaria um falante por dizer assim, mas não obteríamos o mesmo resultado escrevendo assim. Ficamos de bem com os nossos leitores se escrevermos eu o vi no escritório. Pensando em você que quer melhorar seu texto, vamos trabalhar algumas regras de regência para que você possa ter um texto melhor. Há uma quantidade muito grande de verbos. Às vezes, temos pleno domínio da regência deles. Outras vezes, não. Amplie o seu conhecimento acompanhando algumas teorias importantes sobre a regência. Sempre sem a preocupação de decorar, mas verdadeiramente de aprender, porque aprendido você vai guardar. Para entendermos bem esta ligação do verbo a seu complemento, que pode ser com preposição ou sem ela, é necessário conhecermos os tipos de verbos existentes no predicado. Quanto à predicação verbal, tipo de verbo, classificamos os verbos em... Os verbos podem ser intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, pode ser transitivo direto e indireto, e o famoso verbo de ligação. Os verbos intransitivos são os verbos que não vêm acompanhados de objeto. Entenda como objeto coisas e pessoas, podendo, no entanto, ser acompanhados de outras funções sintáticas, como adjunta adverbial ou predicativo. Veja os exemplos. Os alunos chegaram. Os alunos chegaram à escola. Adjunta adverbial de lugar, esse é a escola. Os alunos chegaram atrasados. Esse atrasados é predicativo do sujeito. Mesmo assim, os três verbos são intransitivos. Os verbos transitivos são os que vêm sempre acompanhados de objeto direto. Objeto é sempre coisas e pessoas que completam o sentido do verbo sem preposição. O objeto indireto são coisas ou pessoas que completam o sentido dos verbos com preposição. Ou os dois ao mesmo tempo. Você pode ter um verbo com objeto direto e com objeto indireto. Veja aí os exemplos. A presidência vetou o projeto. O projeto aí é objeto direto, sem preposição. Os servidores obedecem aos seus regimentos. Aos seus regimentos, objeto indireto, com preposição. O governo pediu apoio aos empresários. Apoio, objeto direto, aos empresários, objeto indireto. Veja que apoio está sem preposição e empresários com preposição. São de ligação os verbos de estado. Estado porque não indicam ação, que se acompanham de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode ser qualidade, estado, ideia, a ideia que se faz do sujeito. Veja exemplos aí no nosso quadro. Os exercícios são difíceis, são o verbo ligação, difíceis, predicativo. Os internautas estão satisfeitos, estão é o verbo ligação, satisfeitos é o predicativo. As pessoas ficaram bem informadas, ficaram aí é o verbo de ligação. Acompanhe agora a regência dos verbos com os pronomes oblíquos, na função de objeto, ora objeto direto e ora objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos, o me, o te, o se, terceira pessoa do singular, nus, vos e se, terceira pessoa do plural, podem exercer a função sintática de objeto direto ou de objeto indireto, porque podem acompanhar os verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. Veja os exemplos. Cumprimentaram-me, esse me aí é objeto direto. Amamos-te, te é objeto direto. Olhou-se, o se é objeto direto. Viu-nos, o nos é objeto direto. Encontrei-vos, o vos é objeto direto. E olharam-se, objeto direto. Veja que esses verbos são todos transitivos diretos. Em todos esses exemplos aí, os verbos são transitivos diretos, ou seja, sem preposição. E os pronomes, todos eles, repito, objeto direto. Veja agora exemplos de verbos transitivos indiretos, acompanhados dos mesmos pronomes, mas agora exercendo a função de objeto
indireto. Obedeceram-me, veja que agora o me é objeto indireto. Paguei-te, o te é objeto indireto. Perdoou-se, o se é objeto indireto. Agradeceram-nos, o nos, objeto indireto. Queremos-vos, o vos, objeto indireto. Perdoaram-se, o se, objeto indireto. Como objeto, os pronomes o, a, os e a serão sempre objeto direto. Então, só serão acompanhados de verbos transitivos diretos, ou verbos transitivos diretos e indiretos. Acompanhe os exemplos aí. O trabalho, digitei-o. A carta, escrevi-a. Os erros, corrigi-os. As mãos, lavei-as. Veja que aí todos são objetos diretos. Veja agora um exemplo de verbo transitivo direto e indireto, onde o pronome é o objeto direto e o nome o objeto indireto. Livro, entreguei-o aos alunos, o objeto direto e alunos o objeto indireto. Como objeto, os pronomes lhe e lhes serão sempre objeto indireto. Então, só acompanharão verbos transitivos indiretos, ou verbo transitivo direto e indireto. Veja o exemplo aí. Telefonaram-lhe, o lhe é objeto indireto. Desobedeceu-lhes, lhes objeto indireto. Perdoou-lhe, o lhe é objeto indireto. Veja, os verbos são todos transitivos indiretos. Veja um exemplo de verbo transitivo direto e indireto, onde o pronome é objeto indireto e o nome objeto direto. Ao vigia, levaram-lhe um cafezinho. O lhe é objeto indireto e um cafezinho objeto direto. E o verbo aí é transitivo direto e indireto. Falemos de alguns verbos especiais, com regências especiais. Os verbos pagar, perdoar, agradecer, quando se referem a pessoas, são verbos transitivos indiretos e serão acompanhados de objeto indireto. Se referirem a coisas, serão verbos transitivos diretos e serão acompanhados de objeto direto. Podem também ser transitivos diretos e indiretos, assim serão acompanhados de objeto direto, coisa, e objeto indireto, pessoa. Veja, pagaram ao advogado, pagaram-lhe. Perdoaremos aos nossos filhos, perdoar-lhe-emos, a mesóclise aí. Agradeci ao guarda, agradeci-lhe. Paguei o serviço, paguei-o. Perdoou o equívoco, perdoou-o. Agradeci o favor, agradeci-o. Paguei o conserto ao sapateiro. O conserto é objeto direto, ao sapateiro objeto indireto. Perdoa a inexperiência aos jovens. Agradeceu a correção ao professor. Atenção, com alguns verbos, o pronome objeto indireto lhe só poderá ser usado para substituir pessoas. Em seu lugar, para substituir coisas, usamos os pronomes oblíquos tônicos, ele e ela, eles e elas, acompanhados da preposição. Assim, veja, assistimos ao filme, assistimos-lhe, fica errado, você não pode fazer essa construção, você deve dizer assistimos a ele, aí está correto. Aspiramos à vaga, você não pode dizer aspiramos-lhe, fica errado dizer e escrever isso. Você deve dizer e escrever, aspiramos a ela. Visava a umas boas férias. Se você escreve visava-lhes, você erra. O correto é visava a elas. E aí você tem a correção. O verbo querer, com o sentido de consideração, estima, será transitivo indireto e virá acompanhado de objeto indireto, pronome lhe. Com o sentido de posse ou desejo, transitivo direto e virá acompanhado de objeto direto. O pronome aí será o pronome o. Assim, acompanhe. Aos meus irmãos, quero-lhes muito bem. Aí tem o sentido de estima, consideração. Minha filha, quero-a morando comigo. Sentido de desejo. Minhas coisas, quero-as todas. Aí a ideia é de posse. Atenção. Verbos que pedem objeto indireto com a preposição por não podem ser acompanhados do pronome lhe. Acompanhe aí no quadro como ficam as frases, para que você não cometa esse erro aí. Por alguns amigos, esperei-lhes. Está errado. Você deve dizer assim, por alguns amigos, esperei por eles. E aí a sua frase vai ficar correta. Por Deus, procurei-lhe. Essa construção está errada. Você deve corrigir para por Deus, procurei por ele. Aí a sua construção está correta. Por minha filha, chamei-lhe. Está errado. Corrija para por minha filha, chamei por ela. Aí está correto.
Veja você que, nesses casos, o pronome lhe não pode ser usado. Sempre muito cuidado. O verbo assistir, sendo o verbo transitivo indireto, com o sentido de ver, não pode ter pessoas como objeto indireto. Somente show, espetáculo, teatro, filmes e etc. Veja aí como é que fica a frase. Aos meninos brincando na calçada, assisti-lhes. Você faz uma construção equivocada aí, uma construção errada. Mude para os meninos brincando na calçada, vi-os. Aí você mudou o verbo, porque você não poderia usar lá o pronome lhe. Aí você passou a usar o pronome o, aí fica correto. Mas fica correto assim, ó. Há muitos filmes de comédia, assisti a eles. Aí você tem o verbo assistir usado em relação a filmes. Então, nunca use o verbo assistir em relação às pessoas. Assistir com o sentido de ver. Com o sentido de dar assistência, o verbo assistir pode ser usado como transitivo direto ou transitivo indireto. Fica aí a sua escolha. Veja então como fica uma frase. O governo assiste os aposentados. Aí é o objeto direto. O governo assiste aos aposentados. Aos aposentados, objeto indireto. As duas construções aí são corretas. Os verbos transitivos diretos e indiretos pedem um objeto direto e um objeto indireto. Nunca dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Vejamos a construção, então, correta de um verbo transitivo direto e indireto. Preveniram as crianças o perigo. Veja que está errado, que as crianças e o perigo, os dois são objeto direto. Preveniram as crianças do perigo, também fica errado, porque você tem dois objetos indiretos. Você deve corrigir essas duas frases para preveniram as crianças do perigo. Aí as crianças, objeto direto, e do perigo, objeto indireto. Ou preveniram as crianças o perigo. Também está correto. As crianças é objeto indireto e o perigo objeto direto. Avisei os candidatos os erros da prova. Está errado porque você tem dois objetos diretos, os candidatos e os erros. Avisei aos candidatos dos erros da prova. Também está errado, porque você tem dois objetos indiretos. Corrija para. Avisei os candidatos dos erros da prova, aí está correto, os candidatos objeto direto, dos erros da prova objeto indireto. Ou avisei aos candidatos os erros da prova, aí também está correto. Informamos os alunos o adiamento das aulas. Os dois objetos diretos, então está errado. Informamos aos alunos do adiamento das aulas, também com dois objetos indiretos. Errado. Corrija essas frases para informamos os alunos do adiamento das aulas. Aí fica correto. Ou a outra, informamos aos alunos o adiamento das aulas. Aí também fica correto, porque aos alunos é objeto indireto e o adiamento das aulas, objeto direto. Estes verbos